Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, livro de Êxodo para jovens, lição número 12. Quando Deus desaparece. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar a todas as pessoas, nações e línguas essa maravilhosa lição. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com a lição de domingo. A escola sabatina para jovens é ao contrário, começa no domingo e tem duas sexta-feiras, uma que é da lição e a outra um testemunho. Lição de domingo, longe dos olhos, longe do coração. Como se perde Deus? Se você se afastar dele, Deus abandona. Deus se afasta de você, porque você abandonou ele. Nós mesmos somos culpados por abandonar a Deus. Ficar atrás de pecados mundanos aí. A gente se afasta de Deus. Pode parecer uma pergunta absurda, mas para os israelitas tornou-se uma questão urgente. Eles entraram em pânico quando Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e desapareceu. Parecia que Moisés havia se perdido, mas o problema maior era outro. Deus parecia estar perdido. Os israelitas começaram a acreditar que estavam sozinhos no meio do deserto. Os eventos extraordinários do Êxodo e as pragas do Egito haviam acontecido poucos meses antes. O povo tinha atravessado o Mar Vermelho, recebido água de forma milagrosa, derrotado os amalequitas e se alimentando do maná celestial por semanas. Eles até tremeram diante da manifestação divina no monte, quando o Senhor proclamou sua lei pessoalmente. Contudo, enquanto esperavam Moisés a descer da montanha, os milagres pareciam ter se tornado corriqueiros. O maná diário, a coluna de nuvem durante o dia e o fogo à noite, além dos trovões no Sinai, passaram a fazer parte da rotina. E nós? E o que fazemos quando não sentimos Deus presente? Abandonados, porque nós mesmos nos afastamos de Deus. Assim como os israelitas abandonamos a esperança rapidamente, jamais. Não devemos de abandonar, não. É ficarmos juntos de Deus, voltar de novo à realidade. Seja honesto, todos nós já enfrentamos a transgressão desconfortável do Monte da Glória para a monotonia do cotidiano. A história dos israelitas nos ensina a ser pacientes enquanto esperamos por Deus e a confiar nele, mesmo quando não sentimos sua presença imediatamente ou não vemos suas ações claramente. Após 40 dias de espera, Êxodo capítulo 24, verso 18. Os israelitas ainda não tinham notícias de Moisés. Talvez pensassem que ele tivesse morrido. De qualquer forma, abandonaram sua fé assim que Deus não agiu no tempo em que eles esperavam. Talvez o vissem como os outros deuses, instáveis em seu favor e provisão. Não conheciam realmente a natureza paciente e misericordiosa de Deus, e no coração ou em palavras declararam que Moisés estava perdido, e Deus também. Lição de segunda-feira: atraso e decepção. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 24, versos 12 a 14. Enquanto isso, Arão e Hur ficaram responsáveis por liderar o acampamento. Durante os 40 dias e noites que Moisés permaneceu na presença de Deus, Deuteronômio capítulo 9, verso 9, ele também recebeu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo. No entanto, a demora inesperada causou frustração e desespero no povo, levando-o a propor a criação de um Deus semelhante aos que conheciam do Egito. Pressionado, Arão cedeu.
Os israelitas levaram a Arão joias de ouro obtidas por os egípcios após a 10ª praga. Ele confeccionou um ídolo. Escolheram a imagem de um bezerro, possivelmente porque o culto a touros era comum no Egito e em Canaã. Além disso, os touros eram os animais mais valiosos na economia agrária. Estavam associados a sacrifícios exigidos por Deus para a expiação de pecados da comunidade. Levítico capítulo 4, versos 1 a 21. O maior problema, no entanto, surgiu quando Arão declarou que o dia seguinte seria uma festa ao Senhor. Êxodo capítulo 32, verso 5. E ele não deu ao ídolo um nome diferente, usou o nome de aliança de Deus, Yahvé, apresentado a Moisés na sarça ardente. Assim tentou manter viva a adoração ao Deus de Israel por meio dessa nova forma de adoração. Leia Êxodo capítulo 32, verso 6. Se Deus falou no 2º mandamento, não farás para ti imagens de escultura, e ainda usar o nome de Deus naquela imagem, quer dizer, Deus falou para Moisés, eu vou exterminar esse povo, e Moisés, por clemência, por misericórdia, não deixou que Deus exterminasse, pediu clemência aos israelitas que fizeram isso. O culto foi marcado por holocaustos e ofertas pacíficas, como as ordenadas posteriormente para o santuário. No entanto, o povo também levantou-se para advertir que no original hebraico abrange desde risos e zombarias até carícias amorosas. Essa era a suposta adoração a Yahvé, conduzida por Arão. Esse sincretismo religioso foi tão desafiador à santidade de Deus que ele decidiu destruir toda a nação. Essa foi a resposta de Deus a um povo que vez após vez se rebelava contra ele e não conseguia confiar que ele estava presente, mesmo quando o viam. Todos os erros e falhas anteriores levaram àquele dia em que eles festejaram em volta de um ídolo, feito com as próprias mãos, e por isso chamaram de Yahvé. Foi o auge da desobediência. Deus precisava agir para acabar com essa idolatria e honrar o seu nome antes que essa prática se espalhasse ainda mais. O problema do povo é que não espera. Se Moisés subiu ao monte Sinai para que Deus o conversasse com ele para dar as leis e ficou todo esse tempo, a certeza que ele estava lá. Mas o povo desobediente, desde quando saiu do Egito, era desobediente e não esperou. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas não esperam que Deus faça um milagre na vida dela. Pede uma coisa para Deus e fica reclamando. Poxa, eu conversei com Deus há 3 dias e ele não realizou o meu pedido. Ah, ele não me atendeu. Ele te atendeu. Ele escutou o seu pedido. Mas ele realiza o seu pedido se você merecer, se você andar com ele, e é do tempo dele. Se ele quiser responder rápido, realizar rápido esse pedido, ele realiza. Se não, é no tempo dele. Não questione. Pergunta no rodapé. Como você lida com a demora e com a decepção? Que eu acabei de falar. É não questionar e esperar. E quando a gente se depara com uma decepção, a gente fica decepcionado porque tem sentimentos. Mas ergue a cabeça, levante e tenta começar de novo. E a outra pergunta, como você se sentiria se tivesse feito tanto pelos israelitas, apenas para ser um totalmente rejeitado e um momento de demora e decepção? Moisés teve muita paciência. E pode ter pensado, cara, Deus designou isso para mim. Mas, olha, quanta paciência eu tenho que ter. É o que acontece nos dias de hoje. É paciência. Quer dizer, tem que ter com o povo.
temos que ir com saliência, falar certo quando chegar numa pessoa para pregar a palavra. Porque as pessoas são difíceis, que era de acreditar, que era de mudar de ideia, que era mudar assim do nada, que era aceitar a sua pregação. É difícil, mas com paciência e determinação chegamos longe. Lição de terça-feira: intercessor. Uma das histórias mais impactantes da intercessão humana surge desde o mergulho na idolatria e na quase destruição do povo de Israel. Deus queria que Moisés tomasse uma atitude e sua primeira ordem foi clara: vá e desça. Êxodo capítulo 32, verso 7. Essa instrução sugere um chamado para que Moisés se colocasse na brecha, intercedendo pelo povo. O líder hebreu aceitou o desafio, mas em vez de descer imediatamente como Deus havia ordenado, ele permaneceu no monte para continuar dialogando com o Senhor. Durante sua intercessão, Moisés destacou que se Deus destruísse o povo, sua reputação diante dos egípcios ficaria comprometida. Moisés também lembrou a Deus que foi ele mesmo que os havia tirado do Egito e que por isso o povo pertencia a ele. Além disso, ele resultou que a promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, seria quebrada e se o povo fosse destruído. Êxodo capítulo 32, verso 13. Nesse episódio, Moisés atuava como mediador diante de Deus. Quando desceu do monte e presenciou a idolatria do povo, sua ira se acendeu de forma semelhante à de Deus. Ele ficou indignado com a rebelião aberta e o rompimento da aliança que Israel havia firmado recentemente com o Senhor poucas semanas antes. Então triturou o bezerro de ouro até transformá-lo em pó e obrigou os idólatras a beberem aquela mistura, simbolizando a completa inutilidade do ídolo. Aqueles que se arrependeram foram poupados, mas os que se insistiram em sua apostasia foram executados. Agora leia os versos 31 e 32. Nesse ato final de intercessão, Moisés tornou-se um símbolo que apontava para Cristo. O cumprimento perfeito desse papel, ele declarou: prefiro que o meu nome seja apagado no livro da vida e vê-los excluídos. Moisés estava disposto a sacrificar sua própria vida pelo povo para poupá-lo da destruição. Contudo, ele, como também era um pecador, ele não podia assumir esse papel de substituto. Ainda assim, sua atitude de entrega apontava diretamente para aquele que, de fato, poderia morrer em nosso lugar. Graças à intercessão de Moisés, o povo foi poupado. Embora os levitas tenham executado os que persistiriam na rebeldia, a nação sobreviveu, mantendo viva a aliança de Deus com Abraão e o cumprimento de suas promessas. Pergunta no rodapé: o que podemos aprender com os israelitas sobre manter a fé e a esperança enquanto esperamos respostas? É mantermos na fé. Até que nós esperamos que Jesus volte, devemos caminhar em sua estrada. Devemos praticar a fé, passar a nossa fé para as outras pessoas, pregar as palavras e assim, corricamente, indo até a segunda volta de Jesus, até tudo acontecer, até a pregação dos 144 mil, que a gente vai aceitar o selo do sábado e ganhar a vida eterna, e assim, corricamente até a segunda volta de Jesus. É paciência, esperar cada momento que vai acontecer na história. E a outra pergunta: como evitar cair no desespero durante esses períodos de incerteza? Não caia, mantenha a sua fé. Mantenha a fé. Não desmoreça, e sim mantenha a fé. Lição de quarta-feira. Momento hipertexto. O que tornou o pecado do bezerro de ouro tão terrível a ponto de Deus estar disposto a destruir toda a nação, poupando apenas Moisés? Êxodo capítulo 32, verso 10. Como você interpreta a ira de Deus e a de Moisés nesse episódio? Como se diz, se você está lá no Monte Sinai, lá no lugar de Moisés, e Deus tem toda a razão de querer exterminar o povo, que além do mais, levou um ídolo ao acampamento, fez um ídolo ao acampamento,
e ainda usou o seu nome no ídolo, no bezerro de ouro, tinha toda o apoio, como se diz, de exterminar o povo. Mas o que Moisés quis dizer? Que nessa destruição, o nome de Deus, o nome dele, e de todos os que ele teria salvado do Egito, ele falou assim, que os egípcios iam pensar, Deus tirou o povo dele aqui do Egito, e para exterminar no deserto, como eles eram idólatra, iam pensar assim. Por isso que Moisés clamou ao Senhor arrependimento do povo, porque ele sabia a cultura dos egípcios. Ele viveu lá, ele cresceu no palácio. E ele sabia do que os egípcios iam pensar. Que tirou o povo dele daqui, da nação, para matar no deserto. A primeira coisa que os egípcios iam pensar. Porque tinham mente de idólatra. E a outra pergunta, existe um momento em que a ira pode ser apropriada ou até mesmo necessária? Eu já falei nesse contexto. Você já considerou se estaria disposto a sacrificar sua vida por outra pessoa? Sim. A todo momento a gente tem que pensar assim. Sacrificar a nossa vida por outra pessoa. Aquela pessoa que a gente ama. Aquela pessoa que a gente tem uma importância com ela. E a outra pergunta, que tipo de pessoa inspiraram um ato tão extremo de amor e altruísmo? É como se diz, vários na Bíblia, né? Vários na Bíblia teve o seu momento, teve o seu ato. É o que a gente tem que ter também. Se apegar a Deus, ter fé. Aí a outra pergunta, que ídolos modernos ainda encontramos hoje? E tem um monte, hein? Jogador, cantor, até mesmo estatuetas, igual da Igreja Católica, que tem um monte lá de estatuetas de pessoas que morreram na Idade Média, que eles mesmos mataram, que a própria igreja matou, eles usam como hoje para as pessoas ficar ajoelhando e adorando aquela imagem. Quer dizer, um monte. Como podemos identificar os ídolos do coração? Ezequiel capítulo 14, versos 3 a 4. Quer dizer, como eu falei, um monte, tem um monte aí. Só escolher qual ídolos que é. Compare suas respostas com os textos bíblicos a seguir, como eles ampliam a compreensão sobre a história do bezerro de ouro e a intercessão de Moisés pelo povo de Israel. Questões relacionadas à idolatria. Marque aí, povo de Deus. Gênesis capítulo 31, versos 26 a 35. Josué capítulo 24, versos 1 a 28. 1 Reis capítulo 12, versos 25 a 33. Ezequiel capítulo 14, versos 1 a 5 e capítulo 20, versos 7 a 32. Atos capítulo 17, versos 25 a 31. Cuidado e intercessão profunda pelo povo de Deus. Romanos capítulo 9, versos 1 a 5 e 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. Lição de quinta-feira, o Cordeiro de Deus. Embora tenha dito a Moisés que ele não podia morrer pelos pecados do povo, o mesmo não é verdade quanto aos filhos de Deus. Desde o início, o propósito de Jesus era morrer pelos nossos pecados. Quando João Batista ouviu aproximar-se, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Nem falou outra coisa, nem hesitou. Falou abertamente, já retamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios diários no santuário. Êxodo capítulo 29, verso 38. Ilustravam que o Cordeiro de Deus veio com um único propósito: morrer. Mas por que isso era necessário? Porque por causa do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não teria morte. E iria conduzir, como eu falei no vídeo de ontem, eles iam procriar, seus filhos iam crescer, ia gerar filhos dos seus filhos, e indo a geração, lá no Jardim do Éden.
Ia indo, ia indo, ia indo, e aí vivemos lá no Jardim do Éden, viver na perfeição. Mas, pelo pecado de Adão e Eva, Jesus já sabia que viria à Terra para morrer por todos nós. Que era isso era a sua missão. Jesus veio como a resposta divina ao engano da serpente no Éden. Lá Eva foi convencida a não confiar no Criador, o mesmo pecado cometido pelos israelitas no Sinai, quando a ausência visível de Deus os levou a perder a confiança em sua palavra. Geralmente é difícil restaurar a confiança quebrada. O plano da salvação concebido antes das origens do mundo foi a solução de Deus para reconstruir esse vínculo com a humanidade. Por isso a questão da identidade de Cristo é tão crucial. A pergunta central nos evangelhos é: quem os outros dizem que eu sou? Marcos capítulo 8, verso 27. Jesus veio para enfrentar acusações contra o caráter de Deus, como as feitas por críticos modernos, incluindo Richard Dawkins, segundo o qual o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida ético e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misônico, homofóbico, racista, infaticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. No livro Deus, um delírio, Companhia das Letras, na página 43, quer dizer, tudo isso que ele falou de Deus é ele. É ele um ímpio, um ateu. Tudo que ele falou, eu jogo isso para ele. Que com certeza ele já morreu já e virou ímpio. Só se ele aceitou a Deus depois de falar tudo isso aí. Durante a vida dele, ele se arrependeu. Mas o que ele falou, ele não compreendendo o Antigo Testamento, que ele era um ateu e virou ímpio. Apenas isso. A mentira do Éden era que Deus não tinha os melhores interesses da humanidade em mente. Jesus veio refutar essa calúnia e demonstrar o amor altruísta de Deus, apesar de tremer diante do sacrifício iminente. Mateus capítulo 26, versos 37 a 39. E eu não desejei isso para ele. Apenas é que nem os fariseus da época. Jesus falou: vocês ensinam o que vocês querem para o povo. Vocês não querem entrar para o céu. Não querem entrar lá no céu. Não querem a salvação. Mas não deixam também eles entrarem também no céu. Vocês não querem e fecham as portas para eles não entrar lá no céu. É a mesma coisa desses caras aqui. Eles não querem entrar no céu. Mas também eles escrevem para que o povo leia e pense que Deus é exterminável, que Deus é ingrato, que Deus é isso e aquilo. Quer dizer, Deus é justo, filho. Deus é justo. Quer dizer, é amor, mas também é justiça. Isso que ele tinha que aprender. Aquele que não tem começo nem fim estava disposto a entregar tudo para salvar aqueles que o empregariam na cruz. Moisés pediu que o seu nome fosse riscado do livro da vida, disposto a sofrer a segunda morte. Êxodo capítulo 32, verso 32 e Apocalipse capítulo 20, versos 14 a 15. Mas só Jesus podia pagar esse preço, e ele o fez. Pergunta no rodapé: como a vida de Jesus responde às acusações contra o caráter de Deus? Que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Quer dizer, que Jesus também é Deus. Lição de sexta-feira: mais forte que a morte. Moisés recebeu permissão para olhar através do tempo e ver o primeiro advento de nosso Salvador. Com espanto, ouviu-os exaltarem orgulhosamente a lei de Deus, ao mesmo tempo que desprezavam e rejeitavam aquele por quem a lei tinha sido dada. Viu Jesus sobre o Monte das Oliveiras, chorando ao despedir-se da cidade que ele amava. Quando Moisés contemplou a rejeição final daquele povo tão grandemente abençoado pelo céu, povo por quem tinha se esforçado, orado e se sacrificado, e por amor do qual tinha estado disposto a ter o nome riscado do livro da vida.
Quando ouviu aquelas terríveis palavras, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, verso 38. Seu coração ficou muito angustiado, e lágrimas de amargura caíram de seus olhos, partilhando da tristeza do Filho de Deus. Mágoa, indignação e horror encheram o coração de Moisés ao ver a hipocrisia e o ódio satânico manifestados pela nação judaica contra o seu Redentor, o poderoso anjo que tinha ido diante de seus pais. Ouviu o grito agonizante de Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, verso 34. Viu o inerte no túmulo novo de José. As trevas da aflição sem esperança pareciam rodear o mundo. Mas olhou de novo e o viu saindo como vencedor, subindo ao céu acompanhado por anjos, em adoração e levando a multidão de cativos. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na página 414 e 415. Satanás torturava o coração de Jesus com cruéis tentações. O Salvador não podia enxergar além do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação de sacrifício pelo Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação tivesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que o pecador experimentará quando a misericórdia não mais interceder pela raça culpada. Foi a sensação do pecado trazendo a ira divina sobre ele. Como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que bebeu e rompeu o coração dos filhos de Deus. Com assombro, os anjos presenciaram a desesperada agonia do Salvador. Os exércitos do céu esconderam o rosto do terrível espetáculo. A inaminada natureza expressou sua compaixão por seu agonizante e insultado autor. O sol recusou em contemplar a espantosa cena. Seus raios vivos e brilhantes iluminavam a terra ao meio-dia, quando de repente pereceu-se apagar. Completa escuridão como uma mortalha envolveu a cruz. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Marcos capítulo 15, verso 33. Não houve eclipse ou qualquer outra causa natural que justificasse essa escuridão, tão densa como a de meia-noite, sem a lua e sem estrelas. Esse foi um testemunho miraculoso dado por Deus para confirmar a fé das futuras gerações. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 605 e 606. Outra lição de sexta-feira: o que os olhos não veem. Agora é um testemunho de uma pessoa. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João capítulo 1, verso 18. O que os olhos não veem, o coração não sente. Essa frase virou clichê, principalmente entre as mentes apaixonadas. Mas se tratando de Deus, isso se torna incongruente. Jesus foi categórico em afirmar que ninguém jamais viu Deus. No entanto, o que ele realmente queria era que as pessoas olhassem para ele e enxergassem a verdadeira manifestação de Jeová vestido de humanidade. Jesus tomou a forma humana para que o ser humano pudesse ter o privilégio de não somente ver Deus através de seu Filho, mas falar com ele face a face. Já se passaram mais de 2000 anos, desde que Jesus subiu ao monte, e até este monte ele ainda não desceu. Isto significa que esta geração não vê Cristo como os seus contemporâneos o viram. Não vê suas mãos calejadas fazendo lobo para restaurar a visão de um cego. Não o vê transformando água em vinho para devolver a alegria a uma festa de casamento. Não o vê nas encostas de uma montanha multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. Não conseguimos vê-lo de forma corpórea, mas podemos nos apegar à sua promessa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, verso 20. 3 meses após a saída dos israelitas do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Ali Moisés subiu ao monte e ao voltar declarou ao povo a vontade de Deus. E o povo disse: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo capítulo 19, verso 8. Mas Moisés subiu novamente ao monte e bastaram 40 dias para que a grande maioria que havia prometido a obediência se desviasse.
Jesus prometeu e vai cumprir sua promessa. Não precisamos errar como os israelitas erraram. Para nós, que os olhos não veem, o coração deve sentir. Ainda não veremos Jesus, mas sentimos saudade dele. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Quem escreveu isso foi Tarsília Cristina, acadêmica de medicina. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar a todos essa lição maravilhosa, essa palavra de Deus que culmina em nossos corações. Por isso, meu Deus, muito obrigado por ficar comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!